Mas então vamos continuar. Quem é que está disposto a fazer a prece inicial? Todo mundo, né? Mas só um que pode fazer, porque senão dá problema. Ô, Brida, você gosta de fazer prece? Tem vergonha? Quer Como não? chamar? Eu morro de vergonha de fazer prece, fazer comigo, não. Você faz o Pai Nosso? Faço. Não, se bobear, eu vou errar até o Pai Nosso. E tanta agonia que eu Não, não tem problema não, não tem problema. Ó, Deus não vai se importar com isso, não. Vale o seu coração, Tá bom. tá Mas, bom? tá. Vamos lá, então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim como... Eu fico nervosa na prece. O pão nosso de cada dia, De... dai-nos hoje, Senhor. Oh, Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ó, eu do fico seu muito coração, ansiosa. ó, do seu coração saiu uma porção de luzes, pelo esforço que você fez, tá? Engraçado, né? Eu não tenho vergonha de falar, mas eu tenho vergonha de orar. Pois é. Você sabia que quando você estava fazendo a prece no seu coraçãozinho, ó, se acendeu. Saíram aquelas bolinhas coloridas, né, Gil? Exatamente. Lá para o céu. Ai, obrigada a vocês, porque vocês são super acolhedores. Minha filha, mas olha que nós estamos em casa. É como se a gente estivesse sentado à mesa fazendo a nossa refeição. É como eu sempre faço aqui em casa. Eu sempre boto o pessoal lá sentado. Faz a prece, Larissa. Ela faz aquela prece já. A Laila também fazia, o Egeu fazia, outro faz, eu faço, a Esda faz. Aqui nós estamos em casa, nós estamos em família. Nós somos todos irmãos aqui, ó. Quase consanguíneos. Você não está aqui por acaso. Claro que não. Mas Claro que obrigada. não. Tá bom, meu filho? Fica com vergonha, não, que Jesus não tem vergonha da gente, não. Tá? Vou deixar. Um beijo para você. Acho que a Brida é a nossa caçula, né, Gil? É a nossa caçula. Nos orgulhamos disso, tá? Mais novinha que tem aqui. Ela e Fernanda, né? Fernanda também. A Fernanda ela está estudando, então ela não pode estar muito presente aqui conosco. E a Gabriela, e quando em vez ela chega, quando ela pode, né? Agora ela não está podendo, porque ela está trabalhando. Gente, nós estamos no 20, né? É o 20 A hoje? gente ia ler a Justiça Divina, não é? Aonde é que nós vamos Ia ler? voltar na Justiça Divina. A gente ia para o 21, mas aí vai voltar a Justiça Divina. Justiça Divina, vamos lá. XIX. Onde? No 19 ou no 20? 20. É o 20. Nós lemos o parágrafo, né? Aliás, nós lemos o 20. Agora É a nós vamos Justiça pegar Divina que a gente vai para o 20. 76. Anjos desconhecidos, não é isso? É. Agora nós conhecemos um hoje, né? Foi a Brida. Já deixar eu me achando. Ai, ai. Vamos lá, quem gostaria de ler? Eu leio, Gil. Oh, que bom. Vamos lá. Eu li essa lição mais cedo. E uma parte aí que eu fiquei bastante emocionada.
do livro Justiça Divina, lição 76, Anjos Desconhecidos. Reunião pública de 24/11 de 61. Primeira parte, capítulo 8, 7, item 20. Há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na Terra. Frequentemente, centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admiras os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esquecem facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar no santuário da própria alma as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Todavia, não te recordas daqueles que te sustentaram na infância, de modo a desfrutar as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves em êxtase a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te estenderem generosidade e carinho. Homenageia, sim, os que te acenam dos pedestais que conquistaram merecidamente, à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram à fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agoniada carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros muitos, embora enrugados e padecentes, quais sirineus do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensas nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e, de quando em quando, unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam de ti simplesmente leve migalha das sombras que atiras pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. É o texto, né? É a lição, né? Eu fiquei muito tocada. Muito mesmo. Tutores que fala assim, há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na terra. Mesmo na terra. Quer dizer, já estão te tutelando, né? Aí, vida fora, né? No plano espiritual, aqui, na maioria das vezes, avalizaram a nossa reencarnação, né, Gil? Exatamente. São avalistas lá. Eu sempre penso nisso, sabe, Yolanda? Com tanta dedicação, e nos acompanham diuturnamente, vê os nossos erros, torce para que a gente acerte, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. Sim. Estão diuturnamente conosco.
lado a lado, sempre nos protegendo e nos amparando. Eu tive eu gosto de falar essas coisas mais no sentido de que a gente possa tirar algum proveito disso, né? Algum tempo atrás, aí eu tive um sonho assim tão interessante. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês. Eu sonhei com uma estrada, parecia uma estrada, mas não era uma estrada assim, plana. Era como se fosse um tobogã, só para a gente poder ter uma ideia. E a gente subia, muitos, eram muitos que estavam nessa estrada. Havia, assim, uma paisagem mais obscuras, outras um pouquinho mais claras, mas ainda muita paisagem escura, e a gente passava por aquilo. E a gente via que caminhavam. Alguns paravam, outros caminhavam, uns um pouquinho mais apressados, outros mais lentos, e sempre à margem dessa estrada, isso ficou meio simbólico para mim, né? A margem, tanto de um lado quanto do outro, tinham vários e vários benfeitores que estimulavam essa caminhada. Eles estimulavam de uma forma tal que muitos que caíam, eles cuidadosamente iam lá, levantavam aquelas criaturas e a gente prosseguia com dificuldade, porque era como se estivesse subindo realmente. Estivéssemos subindo, porque nós estávamos juntos, todos. E era uma multidão de perder de vista. E você não via o final desse caminho, dessa estrada, desse caminho. Via, sim, lá na frente, e começava a despontar uma leve claridade, como se fosse um incentivo para que a gente viesse caminhando na esperança de conseguir aquela luz, aquela claridade. Isso ficou marcado em mim. Hoje eu estou trazendo para vocês essa visão que a gente teve do mundo espiritual, todo desdobrado pelo sono. A gente vê que é uma realidade. Hoje veio casar com isso que a gente está vendo aí, né? São guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na Terra. Eu morro de vergonha por não conseguir lembrar com tanta frequência todo mundo que me ajudou. Porque eu quero agradecer e para o resto da vida eu sei que você é grata. Mas mesmo assim, às vezes a memória falha, a gente acaba esquecendo de uma pessoa ou outra. Depois você lembra, você fica assim, gente, é uma pessoa tão importante na minha vida, por que que eu não lembro? Paulinha, muitos desses estão no anonimato. Mas o coração da gente fica querendo fazer mais, entendeu? São aqueles que fazem sem esperar qualquer recompensa, né? Nem o obrigado eles não esperam. Fazem por fazer, porque gostam de fazer, porque amam a todos nós. É aquela história, né? Aquela situação da mãe, né? Desvelada, né? Nunca ela espera que o filho venha a te gratificar, a te agradecer. Ela faz porque faz mesmo, que é o coração que está mandando, é o coração materno, é o coração de mãe, faz por amor, faz por dedicação. Mas São esses anjos que nós encontramos aqui na Terra. quando você está passando por uma dificuldade, como eu já passei, que um monte de gente que você nem lembra ou nem sabe se preocupa com você, você se sente tão pequeno porque você parece que não é porque você tem que pagar, mas é porque você tem gratidão por eles. Pois é.
e você quer fazer mais. E que você quer fazer com que aquela pessoa sinta a sua gratidão por ela. E nem sempre você consegue. Mas eu acho que essa gratidão que a gente sente, Paulo, eu tenho isso, né? Quando li essa lição, me veio essas coisas na cabeça também, né? Que por eu ter mudado de cidade, né? Sair lá do interior, lá do Mato Grosso, né? Uma cidade lá bem pequena. O que eu tenho em relação a professores, a pessoas que guiaram, fizeram muita diferença na fé que eu trago hoje, né? Não eram espíritas, mas onde eu aprendi, vi testemunhos de caridade constante, que acabamos perdendo o relacionamento, né? Porque não tinha, era só telefone fixo, né? Era muito complicado você fazer uma ligação, mas o que a gente emana de gratidão, você pode ter certeza. Cada vez que você pensa em cada coração que lhe ajudou, mesmo na distância, quando você emana esse pensamento, quando você pensa, você está irradiando, e pode ter certeza que essas pessoas recebem. Recebe muito. Recebem, porque amor expandido chega em qualquer lugar. Sim. Não, energia são Então, ondas. não precisa você verbalizar, emanar essa gratidão mesmo, que elas vão chegar. Se elas estiverem... Há pouco tempo eu tomei conhecimento que um desses corações, que ele e a esposa dele, que testemunharam muito a fé para a gente, que a gente morava numa vila, que eles eram donos, que a panela nunca era pequena, né? Ele acolhia as pessoas, ele era espírita, ele não era espírita, ele era espiritualista, digamos assim, ele era um bandista, mas era uma casa que a panela não tinha panela grande, sabe? Era só panela, não tinha panela pequena, era só panela grande. Chegava gente doente lá do interiorzão de Corumbá, das fazendas, que vinham para a cidade para ir para o hospital, porque tinha cortado a perna, decepado o dedo nas roças lá dos grandes fazendeiros, né? E de vez em quando chegava gente de última hora, depois a gente eu tive lá uns 10 anos atrás, né? Eu conseguir, mais de 10 anos, eu consegui rever os dois velhinhos, né? E a cozinha continuou grande do mesmo jeito, porque pilha de prato. Aí eu conversando com a minha irmã, falei assim, caramba, não é possível, gente. Não podia ser 10 pessoas, uma pessoa. Sempre tinha comida na panela. Aí eu fico assim, eu acho que o nome dele era José Rotão. O seu José Rotão devia ter alguma coisa com os espíritos, porque nunca faltava comida naquela panela, nas panelas dele. Podia chegar 1, 2, 10, qualquer hora que chegasse. Teve a multiplicação dos pães e a multiplicação do feijão. Não é possível. Olha, nunca faltava. Aquela família, aqueles dois não compravam uma dúzia de laranja, era saco de laranja, saco de manga, melancia, não chega das contas, sabe? Aquele salão estava sempre cheio de criança comendo, do vizinho da primeira rua, da segunda rua, da terceira rua, da quarta rua, que era gente que não tinha condição, sempre comendo. Mas também tem outros corações que fazem sem nem chegar perto de você, né? Sim. Aqueles que você não conhece, não vai conhecer nessa vida, mas que estão ali, de certa forma, tentando fazer o máximo por você, e você nem tem conhecimento. E Ana Paula, Também. uma coisa que você falou, que é sobre você não lembrar, né, de quem te ajudou, mas às vezes você não precisa lembrar, porque quando a pessoa te ajuda, ela quer o seu bem para alguma coisa. Então, assim, ela quer te ajudar na sua caminhada.
você recebe aquele apoio, recebe aquela ajuda e você melhora, você se torna uma pessoa melhor. Isso, o próprio universo vai entregar para ela o que ela fez por você. Você se tornando melhor, estando bem, isso já é um tipo de gratidão. E o universo vai fazer esse agradecimento por você. Independente de você conhecer a pessoa, não conhecer a pessoa que te ajudou, entendeu? Porque você estar bem é o melhor jeito que você tem de agradecer, é mostrar a mudança, mostrar que você é feliz. Isso mesmo, Lívia. Verdade. Certíssimo. Aí, por meu lado, eu acho que eu tenho a obrigação de todo dia ser um pouco mais gentil. Aprender a ser um pouco mais gentil, porque a gentileza é um negócio tão gostoso de receber, mas é tão difícil de fazer, né? Então, eu já mudei muita coisa, mas tem um monte de coisa ainda que eu tenho que mudar e muito. Você e nós, né? Tá você e a torcida do Flamengo e do Do Corinthians. Flamengo. Ó, Mais da Corinthians ainda, né, filho? quem faz por amor jamais exige alguma recompensa. É verdade. Mas é consolador, né? A gente saber dessas. A cada lição a gente tem certeza disso, né? A gente Com Que entende. estamos certeza. amparados, que não estamos sós, que somos aguardados o tempo todo, o nosso retorno, né? É muito As consolador. leis. É muito consolador, né? Não E essa importa. história que você contou aí é o que a Brida estava falando, que é uma família que ajudava todo mundo, e as pessoas que são gratas vão lá e levam comida. Vai comida de tudo quanto é lugar para lá. Porque ele não para, ele não faz estoque, ele repassa aquela comida, então vira um ciclo. Sempre está chegando comida e saindo. Então é um ponto de apoio dos espíritos mesmo. E a gente E acaba repassando, né, esse benefício que a gente às vezes recebe, nós recebemos. É a lei da ação e reação, é dando que se recebe. Ele sempre está Exatamente. entregando e sempre está recebendo. Exatamente. Tem tudo a ver com aquela oração de São Francisco cantada ontem, né? É, Fazei-me instrumento Exatamente. da vossa paz. dando que se gente, recebe. até um dia a gente se transforma em instrumento sem perceber, né? Mas de forma tão espontânea, né? Que se faz, que você nem percebe. Já. E ali quem fazia isso, às vezes ali é a redenção daquele espírito que está encarnado ali fazendo aquele trabalho. Né? Você veja bem, né, Chico? A gente está conversando aqui, as coisas vão chegando até nós, né? Eu estava lembrando que na época que eu estava estudando lá no internato, muita coisa que eu aprendi lá. Outro dia até um seminarista estava comentando, né? Poxa, esse número grande de seminaristas, nenhum se formou padre, né? Nenhum. Aí um outro lá respondeu: não formaram-se padres. Entretanto, todos aqueles que aqui estiveram, que lá estiveram, são hoje pessoas que realmente têm um comportamento diferenciado. Estou dizendo da minha parte, não, tá? Estou falando em relação ao todo, né? O aprendizado que a gente recebeu. E o exemplo que a gente conseguiu lá, porque a congregação era a congregação comboniana, baseada em Dom Daniel Comboni. Quem era Dom Daniel Comboni? Aí até uma reportagem espírita sobre ele, lá da Federação Espírita de Curitiba, e falando em Dom Daniel Comboni, quem foi ele, né? Era uma pessoa que morava na Itália, ele vivia na Itália,
se formou, ele era sacerdote, se ordenou sacerdote, e ele preferiu estar lá na África, na região mais pobre que lá. A região toda já é pobre, né? Ele escolheu aquela região e para lá foi. Dedicou a vida inteira para poder ajudar aquele povo. Era uma pessoa totalmente desprendida da parte material, e esteve lá justamente para poder ajudar aqueles corações. Quantos corações que foram ajudados? Não era espírita, ele era um padre. Não importa o rótulo religioso, né? Isso pouco importa, isso não é passaporte para ninguém lá na espiritualidade. O que realmente vai importar para nós é aquilo que a gente faz de bom. Ou são as nossas obras que vão nos contemplar. Por isso que a gente tem que sempre enveredar pelo caminho do bem. E a doutrina espírita tem isso para poder nos ajudar, essa forma de poder nos ajudar a exercitarmos o bem dentro de nós, nos transformar em homens de bem, o verdadeiro homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém está falando aí que eu não estou entendendo? Isso é o primordial, né? É. Recebermos o conhecimento e fazer com que esse conhecimento faça alguma transformação em nós. Porque senão fica conhecimento pelo conhecimento. É chover no molhado, né? Aí a fé é morta. Exatamente. A fé tem que ser operante. Tem que haver ação. Tem que haver ação. Não Isso aí. adianta. Vamos em frente? Vamos. Hoje é o 21, né, Yolanda? 21. 21 agora. Eita. Tá. Item 21, do capítulo 7, da obra O Céu e o Inferno. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. Prossegue? Se quiser parar aí para poder falar. Você quer comentar alguma coisa, Yolanda? É que não Nesse basta... trechinho, né? Você, mas eu não fiz isso. Mas nós influenciamos pelo nosso exemplo. E somos influenciados também, dependendo da nossa resistência, né? Também pela espiritual. omissão, né? Ou seja, ou deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. Porque às vezes a gente não pode. Não está em nossa alçada. Impedir seria, muitas vezes, é você interferir, invadir demais, invadir o outro, né? Mas o que me chama bastante atenção aqui, que me causa reflexão, de a gente pensar, eu paro para pensar, é que a gente pode provocar, né, falhas com o nosso comportamento, com exemplo. Aí a gente lembra, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta. A gente pode arrastar alguém para o bem ou pode arrastar para o mal, dependendo do nosso exemplo. Olha, isso é muita responsabilidade.
Precisamos ser responsáveis pelo nosso exemplo. E para dar exemplo bom, nós temos que fazer o bom combate, né? Fazer essa batalha com o nosso íntimo, fazer o estudo, fazer o conhecimento que nós estamos adquirindo, que é a doutrina, aqui no caso falando para nós que estamos aqui estudando, de cada item desse, cada página, cada lição. Nós não podemos. Isso também me deixa um pouco assim, mais responsável ainda, e não vou mentir, meio apavorada, né? Porque cada palavra, nós não podemos mais dizer que a gente já desconhece, né, Gil? Não tem aquela frase que o Chacura aí, Paulo, 1 minuto de evangelho para a gente já faz diferença e a gente já está compromissado. São os espíritos que falam isso. É o Emmanuel que fala, né? É o Emmanuel, né? 7 minutos de evangelho já nos já tornam pra... bastante responsáveis. Agora, pensa, não estamos falando em minuto, nós começamos, vamos considerar que só o período que a gente começou a estudar na pandemia, de março até aqui, nós temos um ano já. Quantos minutos, hein? Mas a gente há de convir que Emmanuel pega muito pesado também. Não, Chico. Puxa a orelha geral. Ele pega até leve, viu, Chico? Chico, nós estamos aí depois que Jesus esteve aqui conosco, fora os emissários enviados. Quanto tempo, Chico? Eu me faço esse questionamento. Quanto tempo? Esperar o que Emmanuel? O Emmanuel é caridoso com a gente. Agora, ô Chico, agora é na espora. Pois é, mas lá ele... Isso que o Gil está falando lá no Evangelho tem, né? Obediência e resignação. Resignação. Os guias da humanidade, eles vão conduzir a humanidade, nem que seja na base do freio e da espora. Do freio e da espora. Nós estamos eles. Nós estamos aí. Vai obedecer e resignar e agradecer pela misericórdia divina. Não vai beijar o pé de quem fez. Você vê se o pai e a mãe, se os pais não forem rígidos, não educarem direito, não dá certo. Então, o Emmanuel está nos educando, mesmo que seja dessa vez vai, né? Exatamente, Joana. É por isso que o Chico dessa vez de paizinho, né? Tem que aprender alguma coisa. Eu lembro de um fato. É isso que Emmanuel está fazendo com a gente. Cada hora que a Jona falou 2 palavras aí, aprender, né? Uhum. Eu fico pensando assim, a gente não tem dificuldade de praticar. Então, depois nesse tempo todo, falo por mim, nós estamos aprendendo ainda, lendo, refletindo, muita coisa. A gente só está no aprender ainda, a gente não conseguiu colocar em prática, nós não conseguimos colocar em prática. E nós fazemos muito pouco ainda, tá, Yolanda? A verdade muito pouco ainda. O Chacu, que é engenheiro, a Cleonice, professora, a gente aprende lá na faculdade, né? Com todas as teorias. Mas pô, você tem que ir para o campo e colocar em prática, meu amigo. O professor tem que encarar uma sala de aula com 25, 30 alunos. Eu passei 35 anos trabalhando. Trabalho até hoje. Trabalho até hoje, mas eu passei uns 20 anos trabalhando em obra de segunda a domingo. Pois é. Não era brincadeira, não. Mas... Eu passei já por 51 anos. Pois é, o senhor foi mais ainda, o senhor foi até para o Iraque, né? Eu, pelo menos... Fiquei lá 6 anos lá. Pois é, não é brincadeira não, né, senhor? Não. É de jeito nenhum. É peão de trecho, né? Com guerra e tudo. É peão de trecho. Eu sou. Ainda o senhor esteve na guerra, né? Eu quando me formei, eu me formei em administração. Quando eu formei, eu já era peão de trecho. E aí o senhor acabou indo para a guerra. Fiquei lá 5 anos e meio com guerra. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí é muito pesado, hein? Escutando ouvindo aí os tiroteios. Uma vez houve
um bombardeio muito grande do Iraque e Irã. E mais ou menos 100 quilômetros de onde eu morava, houve um problema que um avião do Iraque foi abatido. Então, caiu no deserto lá, bem perto, próximo à estrada central. E caiu no deserto e espedaçou tudo lá. Então, nós fomos lá catar pecinha de avião, viu? Por incrível que pareça. Foi muita gente lá ver os destroços do avião lá. Medo é o que não faltava. Experiência, Não é fácil, não. experiência grande, hein? Mas a gente rezava muito, pedia muito para proteção para nós. Por exemplo, com um brasileiro lá nunca houve nada. E olha que nossa obra lá muito grande, tinha 14 mil funcionários. Nunca houve problema com ninguém. 14 mil funcionários, muito grande. Qual era a empresa, senhor Arnon? Como que é? Qual era a empresa? Mendes Júnior. Mendes Júnior. Eu fiquei na Mendes Júnior 23 anos. É isso aí. Yolanda, você falou que nós estamos aprendendo e não estamos colocando em prática. Eu acho que um pouquinho nós estamos botando a semente, botando em prática essa que nós estamos aprendendo. Só em estarmos pedindo para essas pessoas que estão doentes, só em estarmos preocupadas com a família dessas pessoas, só tendo essa preocupação, essa gratidão por Deus nos dar essas horas de estudo aqui. Eu acho, por mim, eu mudei assim, de quando nós começamos em massa a estudar até hoje, eu me sinto um pouco diferente do que eu comecei lá atrás. Não, sem dúvida. Você tem razão, Joana. A Sheila tem razão. A gente já está, nós já estamos melhores, sim. Nós já estamos melhores. Falar também. Bem lembrado, Joana. A gente já está bem melhor. A natureza não dá salto, né, o IG? Verdade. É aos poucos mesmo, de degrau em degrau. Bem lembrado. De degrau em degrau. Nós estamos preparados para assumir atividades maiores. Devagarzinho nós vamos assumir. Devagarinho, a gente vai subindo. É verdade. Diga aí o que você quer falar. Nós estamos sendo lapidados. Daqui um pouco nós vamos ter uma pedra assim, bem lapidada mesmo, até diamante. Mas, por enquanto, nós somos pozinha ainda que está sendo lapidada ainda. Vamos ter calma, né, Joana? Esse primeiro trecho me lembrou aquela frase que nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, e sim pelo bem que deixamos de fazer. As nossas omissões, né? Às vezes vê uma situação, eu acho que eu já até falei isso tempos atrás aqui, e a gente se fazer de conta que não viu, virar as costas, né? E deixar o mal prevalecer. Então, esse primeiro trecho aí me lembrou essa frase, né? Da nossa responsabilidade como espíritas, como cristãos, como seres humanos, né? A gente avaliar sempre muito bem as nossas atitudes diante da vida, diante de outras pessoas, né? Seja lá quem forem, né? Eu estou esperando vocês acabarem de ler a segunda parte aí para conseguir falar alguma coisa. Posso continuar, Gil? Mais alguém? Pode sim. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio,
sofre uma pena ainda maior. Outro dia alguém mencionou isso aqui, né? Nós falamos Não outro sei dia quem foi. isso. Tem naquele livro lá do Drama da Bretanha, da Dona Ivone, a Dona questão Ivone. da menina que acaba sendo incitada a se matar no final do livro, né? Mas ela se mata e depois ela fala, por que que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso. Aí, de certa forma, a Dona Ivone, o Charles, eu não sei muito bem quem, acho que foi o Charles, que dá essa explicação da- dela não ser tão punida assim, como ir para o Indícios Vale dos agravantes e atenuantes, né? Suicidas, é. Mas esse Ela, negócio aqui ainda me lembrou de algumas coisas. Por exemplo, quando lá na ponte tudo era interrompido, tinha gente que queria que o cara ou a pessoa se matasse logo para prosseguir o seu caminho. Olha um monte de energia que você está mandando. Isso é você provocando. Ah, mas eu não estou falando, mas você tá querendo resolver o seu lado logo, ainda que o outro se então é outra coisa que você Verifique, né? é ainda deixando de impedi-las quando podia fazê-la. Eu me lembrei direto desses casos de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como se Você isso tem ficasse despercebido aos olhos de Deus, né? Que, na isso. verdade, não fica, né? E quando E nossa você consciência fica guardada, nossa consciência fica guardada. Quando você vê uma criança ser maltratada, mas está sendo corrigida, é a educação que o pai e a mãe estão dando. Muitas vezes você tem que intervir. Sheila quer falar também? Sheila? Sim, sim. Não, eu estava aqui pensando, quando falou aí que a pessoa é levada ao suicídio, né? Aí eu fiquei pensando naquela situação. Vamos fazer dar uma ideia aqui, por exemplo, né? Um casal, aí termina o relacionamento e uma das partes não aceita de jeito nenhum o final desse relacionamento. Aí fica ameaçando o suicídio, né? Quer dizer, se a pessoa não volta, eu vou me matar. A gente já viu algumas situações assim, desse tipo, né? Aí, no caso, né, eu vou lançar uma pergunta. A pessoa, digamos, eu penso assim, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Se não está bem, não está satisfeito, acha que esgotou todas as formas, né, de reconciliação e uma das partes não quer ficar mais com a outra. E a outra começa a fazer uma chantagem emocional. Chantagear, ameaçando com suicídio e comete o suicídio. Aí, qual a situação do suicídio? A gente sabe qual é a situação. Mas dessa outra pessoa que não aceitou essa chantagem. E aí, ela tem alguma responsabilidade nessa atitude dessa pessoa suicida? Eu acho que se ela não desejou que o outro morresse, ou não fez nada ativamente para que isso acontecesse, você não pode ser responsável pelo ato do outro. Foi uma escolha que ele fez. Foi a decisão dele. Foi uma decisão dele. Isso não seria um motivo para que ele viesse extrair a sua própria vida. É um caso diferente. No meu entender, isso é um caso diferente. É tanta coisa que tem que ser levada. A pessoa se suicidasse, né? Cada um é responsável pela sua própria vida. Isso. Mas é tanta coisa que tem que ser levada em consideração que, às vezes, a gente, julgando friamente assim, é complicado falar, né? Mas, Francisco, olha só. Você termina um relacionamento, você não gosta mais daquela pessoa, você Não é não quer obrigado a levar conviver. adiante. Vamos supor que você tem uma missão que não é para ficar com aquela, tem outras coisas mais na frente que são muito mais importantes. Você
tem que ficar refém de uma chantagem ou porque alguém eu vou me matar porque você não vai ficar comigo, então você é responsável. Não é você responsável. Eu tenho que saber que a escolha que eu faço, só eu quem posso fazer. Se você não incitou, eu quero que você morra. Não, ela não falou isso. Eu particularmente, eu acho que, como a Sheila falou do casal, tem situações bem diferentes. Por exemplo, há pessoas que casam, chegam a casar com uma outra por interesse, vamos dizer, por um determinado interesse. Vai lá e conquista a pessoa, conquista firmemente a pessoa, luta até conquistar, mas por interesse. Com o tempo, ela consegue o que ela queria, há um desgaste a mais, é lógico, consegue o que ela queria e simplesmente se separa. Essa outra pessoa que foi seduzida e usada, não vai se conformar, porque se ela se envolveu é porque ela gosta dessa pessoa, ela ama essa pessoa, ao contrário da pessoa que a seduziu. E ela finda cometendo um suicídio. Neste caso, eu acredito que essa pessoa, essa outra pessoa, vai pagar sim, porque ela não agiu de boa fé, ela agiu de má fé para com a outra. Mas de acordo com o que ela fez. Sim, porque que nem o Chico falou, depende, né? Depende, varia muito, porque no caso, a pessoa, eu mesmo conheço pessoas que foram seduzidas, amam o marido, eu não estou falando porque eu sou mulher, não, tá? De amar o marido assim profundamente, foi seduzida, teve um casamento horroroso e tudo, e depois o marido simplesmente a troca por outro. E essa pessoa vai padecer até chegar a um suicídio, por exemplo. Eu acredito que o marido vai pagar sim, assim como estou falando no caso, porque eu conheço um caso desse tipo. A mulher também pode fazer isso, é lógico. Nesse caso, eu acredito que vai pagar sim, porque a pessoa agiu de má fé. Ela não foi um relacionamento normal, em que aconteceu tudo dentro da normalidade, e depois foi se desgastando, e aí não deu mais certo. Aí é outra situação. Mas eu acredito que quem faz já de caso premeditado, eu acredito que vai sofrer sim as consequências do ato que cometeu. É por isso que é difícil a gente analisar sem saber os prós e os contras, né? Como diria aí o Odorico Paraguaçu, os patrasmente, os detalhes da situação, os detalhes. Então, quer dizer, por isso que só quem pode julgar é Deus, né? E Deus é que sabe as situações. Existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma parte que fala sobre o divórcio. Seria bom que se desse depois uma lida naquilo, nessa parte onde fala sobre o divórcio, né? E a separação de corpos, né? Eu entendo que... Mas ali eu acho que ele não menciona essa questão, né, do prejuízo. Não, mas por dedução você pode chegar a uma conclusão. O que eu entendo é o seguinte: houve a separação, já não existe mais laços, nenhum vínculo em termos conjugais, cada um está vivendo a sua própria vida e, de repente, a pessoa se lança nessa condição, eu até diria que seria até uma forma de chantagear a outra para querer que ela voltasse. Ninguém é obrigado a aceitar certas coisas. Somos livres, não somos inteiramente dependentes. Nós temos compromissos com responsabilidade em relação ao casamento. Mas é preferível que muitas vezes haja a separação
do casal do que propriamente você leve uma vida em que, no final, isso pode resultar em morte entre um e outro. Está lá no Evangelho também, que fala sobre isso. Isso com certeza. Mas a Brida e a Sheila estão querendo falar já há um tempinho. Aí, o que a gente chega em termos de conclusão nessa história aí? E realmente não está satisfeito com a separação e chega a levantar essa questão de querer se matar por essa razão, eu não vejo aí motivo nenhum para a pessoa se matar. E nem também que a outra seja culpada pelo seu próprio, pelo suicídio no meu entendimento, tá? Mas podemos até pesquisar sobre o assunto, se acharmos mais conveniente. Quem que gostaria de falar? Que eu não consigo ver aqui todo mundo. A Brida. A Sheila A e a Brida pode Brida. A Brida. Fala, Brida. Tá bom, obrigada. Não, é porque, pelo exemplo que a Sheila deu, a gente também pode pensar que a gente não tem que ceder a chantagens, mas você também pode instruir a pessoa ou instruir pessoas próximas a auxiliá-la. Por exemplo, a pessoa está te chantageando, você pode conversar sobre a situação com a mãe da pessoa, com o parente, para poder dar um amparo, seja um amparo levando no profissional ou um amparo só emocional. Então, assim, tem outras coisas que a gente pode fazer para não ser 100% responsável. Porque, por mais que essa situação da Sheila, que ela falou, né? A pessoa está sofrendo uma chantagem. Então, assim, ela não tem responsabilidade, porque ela não tem que ceder à chantagem. Mas aí ela ficou totalmente omissa, ela soube daquela informação e não passou para ninguém que poderia auxiliar a outra. Então, são muitos poréns. E eu acho que isso vale para tudo na nossa vida. Quando a gente pode até que não conseguir resolver, mas a gente pode ir atrás de alguém que resolva, alguém que auxilie. Então, eu acho isso, né? Que a gente também tem que procurar esses meios de auxiliar, não necessariamente você fazer algo, mas de quem possa ajudar. Sim. E eu queria, a respeito desse comentário aí da Cleonice, né, que a gente vê também as situações, pessoas que são iludidas, né, que são enganadas, realmente é uma situação, né, deve ser uma, dentre essas que Chico falou, que são várias situações, né, mas, assim, realmente é uma dor muito grande para a pessoa que foi iludida, foi ludibriada, foi roubada, né? Ela foi usurpada em várias coisas, né? Foi roubada nos seus sonhos, na sua alegria. Então, realmente, assim, é um sofrimento. A pessoa se encontra num sofrimento muito grande e, às vezes, não é só a questão, né, da chantagem, mas é o sofrimento que a pessoa não consegue suportar e ela comete o suicídio. E eu penso que, como a gente já estudou, já aprendeu, toda situação tem as atenuantes e tem as agravantes. Evidentemente que o responsável, né, por essa situação que levou essa pessoa à situação, ele é responsável. E eu imagino, quer dizer, a gente deduz que essa pessoa, ela, mais cedo ou mais tarde, ela será cobrada, né, com relação à provocação desse ato extremo dessa pessoa, né? Agora, eu imagino também que a pessoa que, diante desse sofrimento, dessa decepção, né, que ela cometeu essa atitude, eu suponho que isso, né, é claro, né, que a gente pode dizer que suicídio nunca, a gente tem que suportar as situações, mas eu acho que isso seria uma atenuante. Você concorda, Egeu, que seria uma atenuante a pessoa que é levada a essa situação extrema dessa forma? E aí, veja bem, nós estamos analisando a coisa em vários aspectos. O que nós estamos analisando inicialmente?
houve a separação. Não houve a separação? Para haver uma separação, tem que haver a concordância de ambas as partes. Se existiu a concordância de ambas as partes e se separaram, eu estou analisando friamente como advogado, entendeu? Já estou entrando no outro campo. Pensei. Se houve uma separação e houve uma concordância nessa separação, um foi para um lado, outro foi para o outro, aí já não comporta mais. Aí, depois de algum tempo, a pessoa questionar, não, se você não voltar para mim, eu vou me matar. O que ele está priorizando aí? Está priorizando a própria morte dele, e não o retorno à vida conjugal. Eu entendo que são coisas diferentes que nós estamos analisando, cada um dentro da sua condição. O que o Francisco falou é certo? É certo. Claro que tem as atenuantes e os agravantes. Tem que ser analisado tudo, tem que ser analisado tudo de per si. Agora, o que eu estou analisando é que se houve a separação e, para haver a separação, houve concordância, separaram-se, pronto, é uma separação. Ponto final aqui. Agora, o que motivou isso, antes ou durante, já é uma outra história. E quem levou a essa condição, nada vai justificar o suicídio da pessoa, nada vai justificar. Não tem nenhuma justificativa. Alguém fora daquele que está sendo a própria vítima, a vítima de si próprio, que é o suicida, né? O outro poderá ter culpas? Depende. Depende. Aí entra naquele campo que o Chico estava analisando, que a Cleonice falou, que a Brida também chegou a falar, não foi, Brida? Você falou também sobre isso, né? Que se houvesse um aconselhamento, essa pessoa talvez não viesse a cometer um ato. Isso tudo também são pontos a serem analisados. Mas tem casos aí que você vê que é quase que uma vingança. E outros casos é quase uma obsessão de um em cima do outro. Pois é, isso tem que ser tudo analisado. Agora, analisando friamente, eu analisei friamente dentro daquilo que foi colocado. Houve a separação. Se houve a separação, é porque teve uma concordância. E o que tem que ser analisado é que todo caso de suicídio envolve um desequilíbrio muito grande da pessoa que pratica o suicídio. E, com toda certeza, sempre tem o lado espiritual envolvido também para agravar mais ainda a situação. Exatamente. Então, pode acontecer casos da pessoa induzir o outro a suicidar, principalmente se a pessoa estiver em desequilíbrio. Mas, na realidade, é um desequilíbrio da pessoa que suicida. Ninguém suicida se não estiver desequilibrado. É um caso extremo. Aí tem que ver um tratamento. É um caso extremo, um caso muito complicado. A gente tem que... Tanto é que são os que têm mais assistência no plano espiritual, são os suicidas. Assistência direta da Legião de Maria, né? Exatamente. Gente, nós já estamos 6h10, hein? Então, mas esse assunto a gente verifica, a gente vê se a gente for analisar, tem o outro lado, né? Porque a gente está falando só do suicida, né? E o homicida, que também faz a mesma situação, na separação. Se tratando da separação que a Sheila colocou aí, né? Ele faz a mesma chantagem, a mesma situação e age dessa forma e vai lá e tira a vida do outro. Mas o outro pode também ter contribuído para isso. Eu acho assim, é muito sério essa situação, viu? Tanto difícil analisar. Eles vêm no cenário na outra reencarnação para resgatar a situação mútua. Aí já chega nocauteando, né, Chacu? Mas a culpa te acompanha na medida exata daquilo que você fez. A gente tem que analisar também para um outro lado. Se a pessoa
está fazendo, se realmente está configurado uma chantagem, é possível que a pessoa nem se mate. Ela só pensa que está querendo segurar uma situação. Mas tem Aí gente tá que usando. é tão obsessivo que acaba se matando. É porque você sabe que quem ama deixa o outro livre. O amor não prende. Então, a gente vai ter que aprender isso. E se a gente tiver que vir tantas vezes... É muito relativo isso, hein? Não, o amor não prende, não. O amor te deixa livre. A gente vai ter que voltar e sofrer tantas vezes até aprender. Nós não estamos preparados para isso ainda, não. Pode ser. Nem todos, né? Nem todos. E a grande maioria, né? Não. Por exemplo. Uma coisa, né, gente? Praticar é outra, né? Nós estamos muito pequenininhos ainda, nós estamos muito verde ainda, somos muito verdezinhos. Temos que tem uma música. Mas afinal, quem faz a prece? Joana, eu chamo o Emmanuel, hein? Tem uma música em inglês que fala muito, eu sei que esse negócio de quem ama deixa livre, mas comigo ainda não funciona. É mais ou menos assim. Em ambos os casos, né, Chacu, é desequilíbrio. Exatamente. Todo desequilíbrio tem que se buscar e isso Deus, né, para se equilibrar. Tem que buscar. Em ambos os casos, quais sejam os agravantes ou os atenuantes, é desequilíbrio. E isso não vale só para... Vou ter que sair. Se tratando de... Peraí, Chico, você vai fazer a prece. Se tratando de marido e mulher. A camisa está muito bonita hoje, hein, Chico? Com certeza. Não, tá feia. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece hoje, né? Sem música, o Chico também está querendo sair. Sem música? Sem música. Não, você pode botar o fundo musical aí. Sim. Você não pode botar a marcha de Mozart, né? Quem vai fazer a prece? Chico. Quem vai? Hein? Eu. Chico? Tá bom. É porque estava muito confuso, eu não entendi quem ia fazer. Tá bom. Agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudos com os amigos da Casa Espírita, que possamos, Pai, recebermos de Ti as bênçãos de mais momentos de estudo, de reflexão, auxiliando, abrirmos a mente e o coração para esses ensinamentos, que eles nos tragam a luz para a melhoria que buscamos com esses estudos, com a doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais fortaleçam as nossas bases morais, auxiliando-nos a caminhar, a seguir em frente, a vencermos os obstáculos diante de nossos caminhos, nossos passos. Guarda-nos de todo mal, fortaleça-nos no bem sempre, abençoe a cada um aqui presente, ao ambiente espiritual de cada um, abençoe a nossa Casa Espírita Cristã, aos seus dirigentes, aos seus trabalhadores, que possamos influenciar positivamente a todos à nossa volta, diante do aprendizado que já temos, da luz que já possuímos. Obrigado por tudo, despeça-nos na tua paz, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Um beijo no coração.